Hoje, as mulheres modernas, muitas mulheres, né, elas querem ter, e algumas até têm, o que a gente chama de hipergamia aberta nos relacionamentos, tá bom? Que é quando, por exemplo, a mulher ela entra num relacionamento, mas ela continua, como eu falei pra vocês, com a estratégia sexual dela em aberto, mesmo estando já num relacionamento. Muito disso vai acontecer, rapaziada, para essas mulheres, elas concordam com isso, de que elas podem ter liberdade para fazer o que quiserem, sair com as amigas, que você deve confiar nelas 100%, que assim um relacionamento é melhor. Principalmente, cara, por conta dessa narrativa moderna, mulherista, que diz que as mulheres estão acima de qualquer crítica, digamos assim, principalmente vinda de um homem, oriunda de um homem, entendeu? Que não é o seu lugar de fala. Mas é como se as mulheres estivessem acima de qualquer crítica ou de responsabilização, entendeu? Porque assim, basicamente, se você não critica o comportamento de alguma pessoa, e para homens e mulheres é difícil receber crítica, rapaziada. Para qualquer pessoa é difícil você aceitar uma crítica, entendeu? Porém, se você não pratica o que eu falei de autocrítica, como que você vai se repreender, ou você vai ouvir alguém que repreende você de não cometer aquele comportamento, se você não permite que as pessoas critiquem você? Muitas vezes, alguma dessas garotas, rapaziada, se você perguntar para elas sobre por que o relacionamento dela terminou, alguma coisa assim, é difícil elas comentarem que elas tiveram culpa, entendeu? É muito incomum você ver elas falando, não, eu errei nisso aqui realmente eu errei. Normalmente elas vão se eximir de qualquer responsabilidade e colocar alguma culpa por alguma atitude que ela teve pelo final do relacionamento, que na imensa maioria das vezes, a culpa nunca é só de um. E até você vê em alguma dessas narrativas modernas dizendo que até se a mulher trair, às vezes não é culpa dela, cara. E elas colocam isso na cabeça de que é como se elas não errassem, que você não deve controlar elas e que você deve confiar 100% na atitude delas, beleza? Só que o que elas dizem e o que elas imaginam na teoria é totalmente diferente do que vai acontecer na prática. Então, a gente sabe muito bem, cara, que às vezes, realmente na cabeça delas, elas só querem, por exemplo, sair pra noite das amigas pra dançar e se divertir. Entendeu? Não, eu não tenho malícia, eu não quero sair pra pegar alguém ou pra trair meu namorado, não, eu só quero sair pra curtir e dançar. Na teoria, sim, só que na prática é totalmente diferente o que vai acontecer na realidade, entendeu? Na prática, normalmente o que vai acontecer, algumas coisas, ela vai mandar sinal de escolha, ela vai mandar indicativo de interesse para outros homens, ela vai ficar cochichando com as amigas sobre outros homens. Homens também fazem a mesma coisa, só que tem uma diferença aqui que eu vou explicar para vocês, beleza? Tá certo? É o que eu falei, ela vai mandar sinal de escolha para outros homens, elas vão beber, elas vão dançar mesmo, etc. Entendeu? Elas vão mandar sinais sexuais, direto ou indiretamente, tá bom? Elas vão talvez ser abordadas por alguns homens, elas vão às vezes flertar com alguns homens, elas vão trair você às vezes elas vão trocar contato, ou às vezes pode ser que aconteça tudo isso que eu falei, ou pode ser que aconteça algumas coisas pontuais do que eu mencionei, beleza? Porque na prática vai ser diferente. Então a questão é, para que se colocar nessa circunstância? É isso que eu quero dizer. Para que você vai se colocar nesse ambiente, tá bom? Que é propício para que alguma coisa dê errado, ou para que isso gere conflito, gere desgaste no relacionamento. Essa é a questão. Já o homem, por outro lado, não é bem assim que funciona, rapaziada. Porque o homem, cara, para ele exercitar opções, ele depende de uma coisa que é performance. O homem precisa de performance para exercitar opções. Não basta só ele sair. Então, para o homem, a roupa que ele usa, entendeu? É indiferente muitas vezes. O lugar que ele frequenta também, normalmente, é indiferente muitas vezes. Tá certo? A mídia social para o homem, muitas vezes, é indiferente também para ele. Entendeu? Por isso que às vezes você vê o cara falando, meu, é o homem normalmente que propõe isso, né? Eu não quero que você curta as fotos de homens, por exemplo. Um cara mandou um e-mail para mim hoje falando sobre isso. Eu não quero que você poste fotos com esse teor, eu não quero que você, por exemplo, vá para esses lugares com as suas amigas, eu não quero que você use esse tipo de roupa, digamos assim, entendeu? Normalmente é o homem que vai fazer essa crítica ou vai fazer esse requerimento, não são as mulheres que vão falar, eu não quero que você use esse tipo de roupa, eu não quero que você poste esse tipo de foto, eu não quero que você tenha a noite dos amigos, entendeu? Por quê? Porque o homem, rapaziada, ele tem o ônus da performance, o homem tem o ônus da abordagem, então não faz diferença nenhuma para ele essas merdas se ele não for ativo. Então, para o homem fazer merda, cara, não só basta ele estar no ambiente, mas ele precisa ser ativo. Ele precisa performar. A mulher não. A mulher, ela se coloca na circunstância e ela é abordada, ela não tem o ônus da abordagem. Por isso que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, nessa hipótese, para o homem abrir mão, por exemplo, da rede social, às vezes é tranquilo. Tem muito cara que não vai querer porque tem a vida dele, mas assim, alguns comportamentos ele vai falar, meu, é de boa para mim não ficar postando certas fotos, o que quer que seja, ou curtidas, porque
De qualquer forma, para o homem exercitar opções, ele precisa abordar, ele precisa agir. É muito incomum um homem ser abordado. É muito incomum um homem postar uma foto e uma mina for lá e chamar ele para sair e querer tirar ele do virtual para o pessoal, para levar até a relação sexual. É o homem que faz isso. Ou ele sair com uma certa roupa e tal, e ele vai mandar sinal sexual para as mulheres e ela vai abordar ele. Ou ele numa balada, por exemplo. E é justamente isso que eu estou falando, elas querem ser livres ou elas não querem ser controladas, elas querem que você confie nelas 100%. É como se elas estivessem acima do bem e do mal, entendeu? É como se elas estivessem acima de cometer, como se elas não fossem passivas de cometer erros, ou como se elas estivessem acima de não se responsabilizar. Então elas não querem ser controladas. Então muitas vezes elas podem treinar, sei lá, com personal trainer também, não tem nada a ver. Mas aí se você fizer o exercício oposto, cara, imagine o homem. Se você ia gostar que o homem, por exemplo, ele fosse dar aula para uma garota muito atraente, ajudasse ela a treinar agachando com ela, por exemplo, como você via a Luísa Sonza fazendo com o Whindersson Nunes, ele falava, tem um post que ele fala, né? Ah, eu tenho uma mina, você não tem uma mina assim porque você não deixa a sua mina treinar assim com o personal, por isso que você não tem uma mina dessa. E elas acham que é tudo bem, cara, justamente por causa dessa narrativa mulherista, que mantém a hipergamia aberta. E aí, na teoria, mesmo estando num relacionamento fechado, cara, se você tá num relacionamento fechado, você tem que fechar a hipergamia também, entendeu? Mas por que isso é um problema, rapaziada? Porque é justamente o que eu falei, velho. Quando a mulher tem a hipergamia em aberto, quer dizer que ela tem múltiplos meios de atração passiva, positivo, de atração passiva. É igual renda passiva. O homem não tem atração passiva, o homem é atração ativa, ele tem que ir pra cima. O máximo que acontece com ele é tomar um sinal de escolha, entendeu? A mulher não, a mulher deixa as estradas em aberto. A mídia social, por exemplo, é uma estrada em aberto. É como se fosse várias varas de pescar que ela tivesse deixado esperando o peixe morder a presa, morder a isca, entendeu? Então, a mulher não tem que performar, ela tem que deixar em aberto para que ela seja abordada, ela não tem que abordar. Então, se ela for numa balada, basta ela estar lá, que as coisas vão acontecer. O homem não é bem assim. Mídia social é a mesma coisa. Basta ela postar uma foto, que alguma coisa pode acontecer. O homem não é assim. O homem ele tem que ir e agir. A mulher só espera. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, cara. Para que você vai se colocar num contexto de resistência, em que você vai ter que ficar resistindo, como eu falei numa balada, por exemplo. É como se você fosse num lugar, cara, que é propenso para acontecerem coisas e você vai ter que ficar resistindo àquilo. Porque os caras vão abordar você, às vezes você vai estar bebendo, vai estar com a sua amiga que é solteira falando merda. Tudo pode acontecer, cara. Na teoria ela só foi para dançar. Mas se realmente fosse isso, se realmente não fosse dupla cognição, por que elas não podem dançar, por exemplo, em casa com as amigas? Não, tem que ser na balada, toda arrumada, o que quer que seja. Por quê? Porque é um comportamento inconsciente, sexual, digamos assim. Existe sexualidade por trás desse comportamento, que é humano, para homens e mulheres, entendeu? É por isso que eu expliquei, cara, que dentro do relacionamento não tem como você ser completamente livre. Não dá pra... eu quero ser livre, eu quero ter liberdade para sair com as minhas amigas, curtir a foto que eu quero, treinar com o personal trainer e dane-se. E normalmente, os caras que elas dizem para você não se importar, ou os lugares que elas dizem para você não se preocupar, é normalmente com ele que vai acontecer merda, e é normalmente lá também que vai acontecer alguma coisa que você não quer, entendeu? Que aconteça, cara. E aí ela fala pra você, não se preocupa com esse cara, ele é só um amigo, entendeu? Não se preocupa com esse lugar aqui, não vai acontecer nada. E é normalmente lá que dá merda, e é normalmente com esse cara que depois ela aparece, depois que ela termina com você, que ela engata um novo relacionamento. Justamente com o cara que ela falou pra você não esquentar a cabeça, beleza? É isso que eu quero dizer. Então existe essa diferença, cara, porque como se na cabeça delas, pra algumas mulheres modernas, não estou dizendo todas, entendeu? A vida fosse mais fácil, elas vivessem no modo easy. Entendeu? O homem não, o homem está acostumado a ouvir não, rejeição na vida dele normalmente, o homem médio principalmente. Ele está acostumado a ouvir não o tempo todo, cara. Agora, principalmente essa nova geração de garotas, ou até as garotas mais bonitas, cara, que não estão acostumadas a ouvir críticas ou não estão acostumadas a ouvir não, e tem essa mentalidade do eu mereço, é como se elas estivessem acima do bem e do mal. E é por isso que elas têm essa mentalidade de, não, eu vou ir pra balada mesmo assim, eu vou sair com as minhas amigas, eu vou postar as fotos que eu quero, eu vou curtir as fotos que eu quero, o que quer que seja. Porque é como se elas não fossem passivas de cometer erros. Ou como se a malícia estivesse só na cabeça do homem, entendeu? Não, a maldade está na sua cabeça, porque eu curti a foto de um cara que era um ex-namorado que eu saía. A maldade está na sua cabeça, porque eu fui pra balada e fiquei dançando com as minhas amigas até o chão, tal, com uma roupa sensual, cheio de homens no ambiente, com som alto e tal. Um lugar propício para acontecer alguma coisa assim. Porque ela não tem maldade.
É como se elas fossem intocáveis. É como se elas estivessem acima do bem e do mal. É isso que eu quero dizer. E é por isso que elas têm essa mentalidade, cara. Muito do porquê, principalmente as mais bonitas, elas não estão acostumadas a ouvir não das pessoas. Principalmente por elas serem mais bonitas, cara. É difícil elas ouvirem não. É difícil alguém criticar o comportamento delas, entendeu? E aí elas têm essa mentalidade do eu mereço, eu posso fazer o que eu quero, que é reforçada pelo mulherismo contemporâneo. E elas acham que se você tentar, tá certo? Se você criticar algum comportamento que ela tem que possa desgastar o seu relacionamento, é porque você não confia nela ou é porque você está sendo muito malicioso. Mas aí quando é o homem que tem um comportamento, aí é maldade. Entendeu? Se é o homem que tá indo pra balada com os amigos, aí tem maldade, entendeu? Se é o homem ajudando uma garota a treinar, aí tem maldade. Que normalmente tem sim, beleza? Isso acontece com homens e mulheres, cara, é isso que eu quero dizer. Pro homem é diferente esse contexto, porque quando o homem conquista, entre aspas, aí, a monogamia, né? Aquilo tem valor, ele tem que trazer valor, ele tem que agregar valor para conseguir aquilo, para conquistar aquele emprego. A mulher não, ela só tem que existir. Então pra ele é totalmente diferente o valor daquilo. Tá certo? O que vale mais? O candidato para a empresa ou o emprego para o candidato? É lógico que o emprego vale muito mais para ele porque ele conseguiu. E é por isso que ele não vai querer que ela continue com a hipergamia em aberto, que ela continue exercitando opções por fora. Porque para ele conseguir aquilo lá, ele teve que trazer valor, ele teve que adquirir valor. A mulher já tem valor. A mulher já tem valor só por ser. Ela não teve o ônus da performance para conseguir a monogamia. O homem precisou da performance para conseguir. Não é mais fácil você evitar aquela circunstância para não precisar resistir a alguma coisa ruim que possa acontecer? E é por isso que o homem acaba se preocupando tanto em, entre aspas, proteger a mulher de si mesmo.